Primeiramente, quando nós vemos o Evangelho, nós precisamos de buscar entendimento do Espírito Santo acerca das Escrituras. Primeiramente, a Bíblia, ela não é um livro humano. E a Bíblia, sendo um livro não humano, não pode ser interpretado. Deve ser revelado. A Bíblia não é um livro de interpretação. Quando eu falo de livro de interpretação, eu falo que a Bíblia não é um livro humano. A Bíblia é um livro divino. Os segredos da Bíblia é impossível nós descobrirmos por si só. Você sozinho não consegue entender a Bíblia. É impossível. Jesus falou no livro de Mateus, ele diz assim: obrigado, Pai, porque revelaste essas coisas. Que coisas? Segredos das Escrituras. Aos pequeninos. Quando ele fala de pequeninos, ele está falando dos humildes. E ocultaste dos sábios e entendidos. Quando ele fala dos sábios e entendidos, está falando dos filósofos. Aqueles que se acham alguma coisa, se acham bons. Aqueles que pensam que estuda Deus. Deus não pode ser estudado por homem algum. Eu vou repetir. Deus não pode ser estudado por homem algum. Ninguém pode estudar Deus. Ninguém tem capacidade de estudar Deus. Assim como estudar Elon Musk, né? É uma coisa difícil. Estudar Deus é impossível. Não é difícil, é impossível. Alguém pode entender? Estudar Deus não é difícil, é impossível um homem estudar Deus. Para Deus ser entendido, Ele mesmo tem que nos fazer lhe entender. Glória a Jesus. Escute, o Antigo Testamento, para os judeus não conseguiram entender o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Antigo Testamento é um reflexo daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. É como se fosse um espelho, mostrando o espelho em si, a imagem que estás a ver no espelho, não é real. É só um reflexo. Ok? Alguém está entendendo? Amém. É um reflexo daquilo que existe. O Antigo Testamento é um reflexo daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Quer que eu te prove? Tudo que estava no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo e para o Evangelho no Novo Testamento. Tanto que quando você vai ler o livro de Mateus, no livro de Mateus, você vê que cada evangelista, cada apóstolo, quando vai escrever os evangelhos, porque nós temos quantos evangelhos? Nós temos 4 evangelhos, ok? Nós temos 4 evangelhos. Os 4 apóstolos que escreveram os 4 evangelhos, quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Ok, nesses 4 evangelhos, eles vão relatar as mesmas coisas, o mesmo acontecimento. Mas só que o objetivo de cada um a escrever o mesmo acontecimento é diferente. Por exemplo, você vai perceber que o objetivo de Mateus, ao escrever o livro de Mateus, é para nos comprovar e nos mostrar que Jesus Cristo é aquele que as Escrituras, o Antigo Testamento, apontava. Tanto que quando você lê o livro de Mateus, você vai ler: E o menino nasceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Depois vai dizer assim: e ele foi habitar em Nazaré para se cumprir aquilo que havia dito pelo profeta, e o menino será chamado Nazareno. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: a virgem conceberá e nascerá um filho, e ele porá o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Por que ele fala? E isso aconteceu. Ele conta a história de Jesus e diz que Jesus fez isso, Jesus nasceu aqui, porque para cumprir o que já havia dito lá atrás nas Escrituras, no Antigo Testamento. Jesus nasceu, ou Jesus foi para Egito, para se cumprir o que fora dito pelo profeta que disse o quê? Do Egito chamei o meu filho, está escrito. Amém? Você vê? Qual é a ideia do Mateus? Nos mostrar que Jesus Cristo já foi predito no Antigo Testamento. O que que João Batista falou? Eis aí o Cordeiro. O João Batista, quando viu Jesus... Calma aí. O João Batista, quando viu Jesus, a Bíblia diz que o João Batista olhou para Jesus e falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. O Cordeiro, lá no Antigo Testamento, era utilizado no sacrifício para fazer o quê?
para perdoar pecado de quem pecava. Antigamente, lá no Antigo Testamento, quando um homem pecava ou matava alguém, amém, para esse pecado não lhe ser imputado, ele tinha que levar um sacrifício do animal, amém, ele tinha que pegar um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, simbolizando Jesus Cristo, que é um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, ou seja, santo. Então, ele tinha que pegar um cordeiro, um animal puro, sem defeito nenhum, sem mancha, e de preferência um cordeiro novinho, ok? E pegar aquele animal, matar aquele animal. Então, aquele animal, porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então, quando ele matasse aquele animal, o pecado dele iria se transferir para o animal. Então, como o salário do pecado é a morte, o pecado foi transferido para o animal tem que morrer. Não sei se você está a entender. Isso simbolizava o quê? Simbolizava Jesus, aquilo que Jesus iria fazer por nossos pecados. Ele falou, escuta, ele falou assim, e ele levou sobre si os nossos... Calma. Ele levou sobre si os nossos... Para onde? Para a cruz de Calvário. Vamos, Rubem, olha a Bíblia, vai. Ele levou sobre si os nossos pecados, fala assim mesmo. E ele levou sobre si os nossos pecados, sobre a cruz de madeira. Então, é do mesmo jeito que o cordeiro lá no Antigo Testamento fazia. Quando você pecava, ele levava o seu pecado consigo. E ele tinha que morrer. É o que Jesus fez. Levou o seu pecado e morreu de fato na cruz de Calvário. Você entende que o cordeiro do Antigo Testamento apontava para Jesus, o cordeiro do Novo Testamento? Às vezes assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus falou, assim importa que o Filho do Homem, eu, também seja levantado. Como? Aonde? Na cruz de Calvário. E ao terceiro dia seja ressuscitado. Ele falou, e todo que olhar para mim será atraído, atrairei muitos a mim. Você está vendo que tudo apontava para Jesus. A Bíblia diz que a rocha que Moisés bateu no Antigo Testamento, lembra da rocha? Era Jesus. Aquela rocha que Deus disse a Moisés, não bate a rocha, fale com a rocha. E a rocha jorrará água. O que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo é a rocha angular que foi rejeitada pelos judeus. E o que Jesus falou mais? Porque da rocha saiu água. Jesus falou o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, dela... sairá fonte, saltará esse fonte que salte para a vida eterna. Você vê? O Antigo Testamento todo fala de Jesus Cristo. É que eu te provo mais. A Bíblia vai dizer que Moisés simbolizava Jesus. Sabia que Moisés simbolizava Jesus também? Olha, a Bíblia vai dizer que Moisés quando nasceu foi perseguido ou não foi? Foi perseguido, e no tempo de Moisés, quando Moisés foi perseguido, a Bíblia diz que mataram muitas crianças no tempo de Moisés, por causa de Moisés. Olha aí, quando Moisés cresceu, Moisés passou do Egito. Além de Moisés passou do Egito, Moisés foi para o deserto. Depois do deserto, Moisés subiu ao monte. Depois de subir o monte, Moisés pegou a lei. Agora olha Jesus. Jesus, quando nasceu, foi perseguido, tanto que Herodes mandou matar todo o bebê no tempo de Jesus. Olha, simbolizando Moisés também. Vivendo a mesma coisa que Moisés viveu. Olha aí. Mataram todo o bebê da idade de Jesus porque queriam matar Jesus. Jesus tinha que fugir para onde? Egito. Moisés estava onde? Egito. Jesus também passou do Egito. Depois do Egito, Jesus sai do Egito e vai para aí em Nazaré, aí na Jerusalém. Depois de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus vai ser batizado pelo João Batista no livro de Mateus, capítulo número 3. Depois de Mateus, capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus sai de lá em Mateus, capítulo 4. Jesus foi tentado e vai para o deserto. Moisés estava onde? Deserto. Jesus, depois de ir para o deserto, sabe? Está apontando para Moisés, ok, passou do deserto. Depois do deserto, Mateus capítulo 5, vai dizer que Jesus, começando o ministério, viu a multidão, Jesus fez o quê? Subiu no... Mateus capítulo 5, subiu no monte. Jesus subiu no monte. Moisés subiu onde? Monte Sinai. Jesus subiu no monte, fez o quê? E começou a ditar a lei. Ouviste que foi dito antigo, não matarás. Esse não matarás veio de onde? Veio do monte. Moisés subiu ao monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos que diz não matarás, não adulterarás, na mão de quem? Na mão de Deus. Jesus sobe no monte, ele faz questão de subir no monte para citar a lei que Moisés recebeu no monte. Para ele dizer, eu sou aquele que entreguei a Moisés a lei. Amém. Jesus cumprindo o Antigo Testamento.